dia, pastor Orlando. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo? Ela está ouvindo sim, pastor, é porque ela teve que fechar o áudio dela lá. Ah, tá ok, A igreja. obrigado. Tá joia. Pode dar Bom dia, início aí, irmãos. eles vão ouvir lá. Tá ok. Bom, eu agradeço o convite que me foi feito. Essa é a segunda vez que eu tenho o prazer de poder estar com vocês num curto espaço de tempo. E esse seja um tempo muito especial do coração de Deus para a vida de todos nós. Esse momento em que precisamos refletir sobre a família, a necessidade que nós temos de rever valores, encontrar respostas que são delicadas para a vida de todos nós. Eu quero convidar você para a gente fazer a leitura do Salmo 128. A palavra de Deus nos ensina de uma forma muito carinhosa e especial a respeito da felicidade que a gente precisa ter na nossa casa e como isso era percebido, visto e vivido a partir da família do Antigo Oriente. Tem implicações muito especiais para a nossa vida hoje. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A pandemia trouxe para a gente uma realidade que até então nenhum de nós provavelmente havia experimentado, que foi a necessidade de estarmos em casa muito mais tempo do que até então nós não havíamos tido a experiência de passar tanto tempo juntos. De repente, de um momento para outro, você tem uma situação delicada em que a sua vida ela deixa de ter as suas perspectivas naturais e você tem que adequar toda uma questão de tempo, de convivência, de uma forma completamente distinta. Isso certamente trouxe situações que são extremamente difíceis para muita gente de serem administradas, porque até então você lidava com situações que precisavam ser resolvidas, mas não tinham tanta urgência. E algumas coisas vão ficando pelo meio do caminho, a gente vai varrendo para debaixo do tapete, e de uma hora para outra isso já não pôde mais ser feito. Precisou ter que lidar com todas as situações que até então você sempre estava adiando para algum momento, e agora isso não pode mais ser feito, a gente precisa lidar com tudo isso. E dentro desse projeto difícil de ser administrado, a gente precisa rever a nossa relação com Deus e como a gente conduz a família dentro desse processo tão difícil e tão delicado para todos nós. O texto bíblico traz situações vividas pela família do Antigo Oriente que são extremamente relevantes, são importantes para que a gente passe a observar a importância das situações vividas ali, são importantes para todos nós. Salmos de romagem, que vão do Salmo 20 até o Salmo 120 até o Salmo 133, são salmos que eram utilizados
pelo povo de Israel quando eles faziam uma peregrinação da cidade onde moravam até Jerusalém para as grandes festas que aconteciam. Pelo menos 3 grandes festas eram realidade dentro do contexto de vida do povo e da família israelita do Antigo Oriente. Eles, naturalmente, estavam presentes com a sua família e faziam a peregrinação, era uma caminhada, dependendo de onde se morava, distante, até Jerusalém. Eles faziam essa caminhada na festa da Páscoa, faziam essa caminhada na festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, e na festa dos tabernáculos. Embora houvessem outras festas, pelo menos essas 3 eram momentos comuns em que o povo se deslocava de onde morava e caminhava até Jerusalém. E as caravanas que iam encontravam-se com outras caravanas e as famílias iam desenvolvendo essa caminhada juntos, e durante a caminhada eram cantados os salmos de romagem, do Salmo 120 até o Salmo 133, eram as letras utilizadas, eram os cânticos que eram realizados para que essa caminhada fosse feita de uma maneira um tanto quanto mais agradável, descontraída. E nessa caminhada, o Salmo 128 era um dos textos que eram sempre lembrados, né, na trajetória que precisava ser feita. Isso faz a gente analisar o seguinte: nós temos uma trajetória de vida até o momento em que estaremos com o Senhor. E dentro dessa trajetória de vida, nós precisamos entender de que maneira nós precisamos nos conduzir. E essa história traz para a gente algumas situações interessantes. Primeiro, porque é uma caminhada, não dá para fazer sozinho, uma caminhada que a gente vai fazer em família. E a primeira reflexão de esse texto para a vida da gente é como a gente tem feito essa caminhada. Se na caminhada da fé que a gente precisa fazer na direção da nossa relação com Deus, até o grande dia em que o Senhor nos chamar à sua presença ou retornar para buscar a igreja, essa caminhada tem sido feita de maneira em que a nossa família se encontra em unidade. Se essa união é uma realidade da nossa caminhada, então seria interessante você parar para refletir. A família tem experimentado o prazer de fazer a caminhada da fé junto. Se isso tem sido prazeroso ou tem sido uma dificuldade. Porque existem, infelizmente, muitas famílias que, quando o tempo vai passando, acontece um distanciamento da relação entre as pessoas da família, e isso reflete de maneira direta no distanciamento das pessoas e dessa família com Deus. Então, seria muito interessante você parar para refletir se esse momento em que a gente precisa realmente termos o prazer de estarmos juntos, não simplesmente por obrigação, porque a pandemia gerou esse processo na nossa relação, mas se estamos juntos, desenvolvendo uma caminhada em que nos encontramos de maneira prazerosa, fazendo o trajeto que a gente precisa fazer juntos. E passar pela vida é fundamental saber que tipo de motivação isso tem acontecido na vida de todos nós. Então, é muito importante que você pare para refletir. Esse momento, ele tem gerado situações de alegria, prazer e satisfação, ou isso tem produzido na sua vida um descontentamento? Seria interessante você parar para refletir a respeito disso. A música, ela tem um papel fundamental na vida de quem canta. Ou você canta de coisas que ocorreram, a grande parte das letras das músicas falam de situações que já aconteceram, ou elas fazem uma projeção de situações que ainda vão ocorrer, que são desejos presentes no coração de muita gente. E esse texto fala de um valor chamado felicidade. Quando o autor do texto inicia, ele fala que o homem que deseja ser feliz, a pessoa que deseja ser feliz, a família que deseja ser feliz, ela precisa desenvolver um valor chamado temor ao Senhor.
quando a gente para pensar a respeito de temor dentro do contexto que a gente vive, dentro de um processo vivencial de violência, onde as pessoas desenvolveram um medo que em muitos corações tem se transformado num pavor, quando a gente olha para o processo da pandemia, em que a pandemia tem ceifado tantas vidas, isso tem desenvolvido uma cultura de medo bastante presente. Nós muitas vezes confundimos a nossa relação com Deus e a compreensão a respeito do que significa temor. Então, a gente tem um sem número de pessoas aí com medo de Deus, quando na realidade o temor precisa representar na nossa vida o reconhecimento de quem é o Senhor para nós, do bem que Ele tem nos feito e de como isso produz na nossa vida o nosso compromisso de obediência com Ele. Então, quando nós sabemos quem é o Senhor, como Ele tem tratado de cada um de nós e como esse processo tem sido algo tão especial na vida de nossas famílias, nós compreendemos de maneira muito especial como é importante reconhecer quem é o Senhor, o que Ele tem produzido na vida de todos nós e como é importante que nós tenhamos com Ele uma relação de obediência que faça com que nós tenhamos uma aproximação a esse Deus. Então, famílias abençoadas, irmãos, famílias felizes, são famílias que entendem a importância de estar junto na caminhada, que o processo que nos ensina a respeito de Deus e de reconhecer o bem que Ele tem feito a cada um de nós, traz para a nossa vida o compromisso de sermos obedientes à sua vontade e ao seu querer. E dentro desse processo de obedecermos ao Senhor, a gente olha o contexto bíblico e compreendemos com muita clareza que esse é um processo que nos ensina a amar ao Senhor e ter o prazer de saber amar e conviver com aqueles que estão ao nosso redor. Então, um processo que faz com que nós tenhamos a obediência ao Senhor exemplificada na nossa vida tem tudo a ver com a capacidade que nós temos de nos perdoar na caminhada. Então, é muito provável que você que está me ouvindo aqui hoje e que talvez tenha alguma dificuldade em desenvolver essa caminhada em família, isso tenha muito a ver com o processo de situações que foram gerando em cada um de nós a dificuldade de convivência. E, embora não devesse ser dessa forma, a caminhada da vida muitas vezes gera situações de mágoa, de tristeza, de decepções e que precisam ser superadas. E quando nós olhamos para a família do Antigo Oriente, você acha que ela era diferente em alguma coisa da nossa? Provavelmente as mesmas situações se encontravam presentes, não com a tecnologia que a gente tem, não com os problemas da atualidade, mas relações em qualquer momento de vida são difíceis de serem desenvolvidas porque nós lidamos com pessoas que são capazes de gerar decepções. E muitas vezes nós esquecemos que nós fazemos parte desse processo ao longo de todo o contexto de vida. Então, talvez a dificuldade de fazer a caminhada, a situação de olhar para Deus e entender a bondade dele, tenha muito a ver com as questões relacionais que estão presentes dentro da sua casa, nas relações familiares, gerando uma dificuldade para que essa caminhada seja feita de uma maneira mais suave, mais agradável. E seria muito importante nessa manhã a gente parar para refletir a respeito do seguinte: a compreensão de saber que Deus tem sido bondoso para comigo, isso tem tudo a ver com um valor chamado perdão, precisa gerar na minha vida a mesma disposição de eu também entender de que maneira eu preciso desenvolver esse processo abençoador de Deus na minha vida, naqueles que estão em volta de mim. Então, não é muito difícil você encontrar pessoas que têm dificuldade de fazerem a caminhada juntos, porque existem mágoas, existem situações decepcionantes, mas seria muito especial que nessa manhã você permitisse abrir o seu coração para perdoar. Ainda outro dia, conversando aí com os homens da igreja e falando a respeito do perdão,
eu expliquei a necessidade, a importância do perdão, da maneira em que você entende qual a importância que a outra pessoa tem na sua vida. Todas as vezes que nós entendemos que o erro que alguém cometeu é menor do que quem ela é para nós, nós conseguimos perdoar. Mas todas as vezes que o erro que alguém comete é maior do que quem ela significa para a gente, esse perdão ele fica de alguma maneira travado. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha, olha para a mágoa, para a dificuldade, problema que talvez esteja presente aí na situação que tem gerado um problema para que vocês caminhem juntos e observe o quanto essa pessoa é importante para você em relação ao erro que ela cometeu. Eu sei que existem coisas que são difíceis de serem eh, absorvidas e perdoadas. Eu não estou dizendo que esse é um processo simples, mas estou dizendo para você o quanto isso é necessário e importante. O amor de Deus por nós, a importância de saber quem Ele é e desenvolvermos com Ele um processo de temor, é compreender como Ele enxerga quem eu sou e mesmo apesar dos meus erros e das minhas falhas, Ele escolheu me perdoar através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, para essa manhã, inicie a caminhada dessa manhã, inicie a caminhada desse mês, inicie a caminhada da sua família, ou reinicie dentro de um processo de perdão. Temer ao Senhor é entender o seu perdão sobre a sua vida e ter o prazer de ser um indivíduo perdoado e perdoador. Vai fazer toda a diferença para que esse processo de felicidade na sua vida ele aconteça de uma forma plena. Talvez a caminhada esteja sendo feita, mas não esteja sendo prazeroso caminhar junto. Uma vez em que a gente desenvolveu a capacidade de perdoar, entendendo o perdão de Deus sobre a nossa vida, o processo vai se tornar algo muito mais simples e mais possível na vida de todos nós. Espero muito no Senhor que nessa manhã o Espírito Santo de Deus esteja agindo sobre a vida de cada família, de cada um de nós, desenvolvendo no nosso coração o desejo e a importância de perdoarmos. Então, quando o texto diz que nós seríamos felizes a partir do momento em que reconhecêssemos e desenvolvêssemos o temor do Senhor, isso é uma realidade porque nos coloca dentro da necessidade de palmilharmos aquilo que Deus quer para a vida da gente. E quando pensamos nos caminhos do Senhor para a nossa vida, nós paramos para refletir o quanto nós precisamos fazer uma retrô de muitas situações nas quais fomos nos envolvendo ao longo da vida da gente. Então, existem valores que precisam ser revistos, modificados, para que realmente nós tenhamos uma caminhada de vida feliz. E esse momento em que a pandemia nos obriga a estarmos debaixo do mesmo espaço e tendo que conviver, seria muito mais suave, muito melhor e muito especial fazermos isso de uma maneira especial, que é desenvolvendo a capacidade de nos perdoarmos, entendendo o perdão que o Senhor já trouxe para a vida de todos nós. Seria interessante você guardar isso no seu coração, levar isso para a sua vida, aplicar isso ao seu dia a dia, e você vai ver como Deus vai fazer com que o prazer de estar com a família gere e traga para você a alegria de fazer essa caminhada junto. Versículo 2 do texto nos ensina a respeito de algo muito prático. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando nós observamos o contexto da família do Antigo Oriente, a felicidade dada por Deus, produzida pelo Senhor na vida das pessoas, era um indivíduo ter uma terra para que ele pudesse cultivar, plantar, viver através dela e ser profundamente grato a Deus, porque uma das grandes questões que muitas vezes envolvia o povo
era a respeito da bênção do Senhor para que a terra produzisse. Trabalhar a terra era a parte do homem. Abençoar a semente, fazer com que o orvalho descesse sobre a terra e gerar o processo de crescimento naquilo que foi feito através do trabalho, era a parte de Deus. E a gente percebe hoje que existem muitas pessoas, não sei se é o seu caso, em que o trabalho se transformou num objeto completamente diferente na vida e na relação de muitas pessoas com o Senhor. Existem pessoas que focam de maneira plena na questão do trabalho e esquecem das coisas de Deus. Ainda conversando com os homens, eu falava a respeito disso. Então, existem pessoas que empregam todo o seu tempo para desenvolver um processo em que entendem estarem sendo profundamente diligentes na relação que precisam ter com a família, de serem provedores, de ter o maior conforto possível. E isso muitas vezes vai distanciando as pessoas dos caminhos do Senhor. Seria interessante você parar para refletir o seguinte: não existe nada que Deus tenha dado a você que seja bênção e que dentro desse processo de bênção distancie você dos caminhos do Senhor. Não existe nada e nem ninguém que foi colocado por Deus na sua vida e que deixa você distante daquilo que Deus quer para o seu coração. Então, quando a pessoa começa a dar um valor extremado ao seu trabalho, esquece das coisas de Deus, eu não estou falando para você não trabalhar, não estou dizendo para você não ter um processo que vai gerar um crescimento no seu trabalho, que dê a você ganhos melhores, mas estou dizendo quando isso começa a se interpor entre você e Deus. Então, existem pessoas que trabalham tanto que não tem mais tempo para nada. Isso vai gerando a dificuldade de convivência familiar e, com certeza, vai distanciando essa pessoa dos caminhos do Senhor. Gente que consegue amealhar em torno de si coisas para que se sinta profundamente confortável e acredite que está prosperando financeiramente. A compreensão de prosperidade para alguém do Antigo Oriente é ter a certeza de que Deus se fazia presente em tudo aquilo que ela desenvolvesse. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 1 e fala a respeito de como Deus abençoa quem está nos seus caminhos, ele fala a respeito de alguém que planta próximo à corrente das águas. E tudo aquilo que coloca a mão é bem-sucedido. Mas é óbvio que dentro desse processo existe a compreensão, a necessidade e a importância de ter Deus em primeiro lugar. Então, quando o texto diz que aquilo que o homem produziria iria gerar felicidade, esses processos de viver abençoado por Deus é a certeza de que a bênção do Senhor estaria presente todos os dias. Irmãos, nós servimos um Deus que é o Deus da provisão. Dentro desse período tão delicado em que alguns perderam o emprego ou deixaram de ter os ganhos que possuíam, alguma coisa realmente tem faltado a você. É óbvio que o padrão de vida de alguns de nós foram modificados. Já não se tem mais a circulação de moeda que tínhamos antes da pandemia, a gente não tem mais a mesma condição financeira presente em muitas situações, mas uma coisa você não vai poder negar: Deus não tem nos permitido faltar nada. Ainda outro dia conversava com alguém que perdeu o emprego durante a pandemia e tem conseguido se manter de maneira digna, e disse para mim o seguinte: olha, eu nunca tinha experimentado de uma forma tão especial os cuidados de Deus na minha vida. Mas a grande questão é que quando nós distanciamos do coração do Senhor, nós colocamos o coração em alguma coisa. E seria interessante você parar para observar que os nossos filhos, eles aprendem com os exemplos.
Então, pessoas que nunca vão à igreja, porque sempre estão ocupados com alguma coisa, que faz parte da sua própria escolha, em que você poderia fazer a opção de ir à casa do Senhor, mas não vai, você está dizendo de maneira muito clara que Deus não precisa ser prioridade na vida do seu filho, nem da sua filha. E aí, quando os nossos filhos crescem, eles vão repetir, muitas vezes, os comportamentos que observaram em nós. Então, seria muito importante que você permitisse que o seu trabalho e que o seu esforço para viver de uma maneira economicamente bem-sucedida e confortável não fossem transformados em situações que distanciam o coração da sua família da presença do Senhor. A pandemia não pode ser um instrumento que nos distancie de Deus, e muito menos a preocupação em nos mantermos de maneira economicamente confortável, produz em nós um distanciamento da casa do Senhor, da vontade de Deus. Os nossos filhos precisam aprender conosco a ir à igreja. A nossa família precisa desenvolver, ao longo da vida, o processo de entender o quanto estar na presença do Senhor é importante. E o trabalho não pode se transformar em um instrumento de distanciamento de cada um de nós e da nossa família dos caminhos do Senhor. Então, seria muito importante você rever na sua vida, nos seus horários, e entender quem é prioridade nessa relação. É interessante você parar para observar que o Salmo anterior, o 127, ele diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, ganhar o pão que penosamente granjeastes. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então, quando muitas vezes acreditamos que o nosso esforço é capaz de produzir o sustento, a condição de uma vida financeiramente equilibrada, economicamente muito bem-sucedida, nós precisamos entender que quem nos permite atingir determinados patamares financeiros, econômicos e de conforto é o Senhor. Agora, você já parou para observar por que Deus muitas vezes permite que nós sejamos muito bem-sucedidos financeiramente? E é importante você compreender que Deus não é contra que isso aconteça na vida da gente. A grande questão é quando eu transformo esse projeto como o único projeto no qual eu deposito meu coração. O texto dos evangelhos nos ensina: onde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Então, onde você deposita a maior fonte de importância da sua vida é naquilo que você se dedica mais. Então, quando você tem alguma coisa que é maior do que Deus na sua vida, aquilo se torna o seu Senhor. E existem pessoas que trabalham de maneira exaustiva e a única necessidade e importância que dão é em ter ganhos cada vez maiores e juntar cada vez mais e adquirir cada vez mais e vivem nesse processo extremamente adoecedor e que gera um distanciamento do Senhor, da sua casa, e isso certamente vai ter um reflexo direto no coração da sua família. Então, seria interessante você parar para refletir se esse é um processo presente na sua vida, para você que tem se dedicado de maneira extremada ao seu trabalho, se as horas extras realmente são tão necessárias assim, você já dá para viver de uma forma bem razoável com o que você já conseguiu. Às vezes nós passamos a vida inteira juntando e muitas vezes nós não nos damos conta é que um momento ou outro nós não estaremos mais aqui. E aí você juntou a vida toda para alguém gastar. Trabalhou tanto, se esforçou tanto, que não pôde desfrutar do que adquiriu. E aí você vai embora, dependendo da idade da esposa, ela casa de novo, irmão. Alguém vai gastar o seu dinheiro. E aí você juntou tanto para que outros desfrutassem do que você conquistou. É importante ter esse compromisso de viver financeiramente equilibrado, trabalhar de maneira responsável,
mas que isso se transforme numa bênção para a sua vida, e não num problema entre você e o Senhor. Quando o profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, quase nunca nós nos preocupamos em entender que nós permitimos que algumas situações se transformem num objeto de distanciamento entre nós e o Senhor. Às vezes são pessoas que hoje em dia chamam-se workaholics, pessoas viciadas em trabalho, trabalham tanto que não tem mais tempo para nada. Outros estão tão preocupados com os projetos acadêmicos que também já não conseguem mais ter tempo. Eu preciso estudar, eu preciso passar um concurso, eu preciso tirar a melhor nota. Isso se transforma numa obsessão e o indivíduo termina se distanciando das coisas de Deus porque não tem mais tempo. Quantos jovens hoje em dia já não podem mais ir à igreja porque tem um projeto ambicioso, acadêmico na sua vida e que precisam se dedicar plenamente a isso. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, quando nós nos distanciamos da palavra, nós fazemos escolhas e racionalizamos as nossas escolhas de maneira em que nós encontramos uma desculpa para nós mesmos de que estamos corretos, quando na verdade nós precisamos permitir que a palavra de Deus seja um equilíbrio, a forma de arbitrar situações na nossa vida que precisam ser modificadas. Eu espero muito no Senhor que a ação do Espírito Santo de Deus no coração de todos nós nos permita olhar para a vida, entender os processos que Deus deseja gerar em nós para que possamos ser felizes da maneira que Deus realmente deseja que essa felicidade esteja presente na vida da gente. Uma família feliz, uma família abençoada, uma família que tem Deus em primeiro lugar. O trabalho precisa ser uma bênção e não um objeto de distanciamento entre nós e o Senhor. Nenhum outro projeto de vida, por melhor que possa parecer, pode substituir a nossa relação com Deus. Seria muito especial que você parasse para entender e observar a necessidade e a importância disso na sua vida e no seu coração. Versículo de número 3 diz para a gente o seguinte: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. No Oriente Antigo, algumas árvores eram de sentido muito especial para o povo. A videira era uma delas, porque, como você sabe, ele produz a uva e da uva é tirado o vinho. Outro dia, falava a respeito desse texto com alguém, falava a respeito da videira e as pessoas disseram que a videira produzia vinho. Ele disse assim, eu gostaria de ter essa videira na minha casa, porque se ela produz vinho, não precisa fazer nenhum processo, mas a verdade é que a videira produz uvas e as uvas produzem vinho. E o vinho, dentro do contexto histórico de Israel, tem um significado todo especial, porque todas as vezes que se desejava viver um processo de alegria, de risos, de tempos bons, o vinho estava presente. Você vai observar que na ceia, um dos elementos presentes é o vinho, porque fazia parte do cotidiano, do dia a dia. É compreensível que as relações no momento em que vivemos, elas tenham sofrido transformações, porque se você for observar o contexto do Antigo Testamento para o tempo atual, existe uma diferença brutal. Mas a grande verdade é que elementos comuns estão presentes ao longo de qualquer período existencial. Então, o desejo profundo das pessoas, sejam elas em que tempo se encontrarem, está na necessidade de serem pessoas felizes. E, irmãos, gente feliz aprendeu a sorrir. Gente feliz aprendeu a se divertir.
Gente feliz aprendeu a aproveitar as coisas boas da vida. E, infelizmente, dentro desse processo de pandemia, nós encontramos pessoas que aprenderam a, re, eh eh, a retornar com lembranças e situações que só fizeram mal ao longo da vida. Então, ao invés de aproveitarmos o tempo em que nos encontramos para poder nos divertir e sermos felizes e nos alegrarmos, existem situações que são lembradas que só trouxeram dores, lembranças que não fizeram bem e que não traz nada de especial nem positivo ficar relembrando. A esposa, dentro do contexto da família, ela representa na vida do casal, da família, um ponto muito especial de equilíbrio. O projeto inicial criado por Deus é que ela seria uma ajudadora, seria idônea, estaria ao lado. Mas quantos relacionamentos de casais estão profundamente adoecidos porque isso não é mais uma realidade? Antes de você entender que eu estou fazendo aqui qualquer tipo de crítica à vida da esposa, eu estou falando a respeito da importância de nós entendermos qual é o papel de cada um. Se o homem ele não pode, de maneira nenhuma, substituir os cuidados de Deus na sua vida pela necessidade de trabalhar e ser muito bem-sucedido aos olhos dos homens e esquecer de Deus, a esposa precisa entender que ela tem no seu papel escolhido por Deus um processo muito especial. O vinho, gente, era a marca registrada de que onde ele fosse utilizado, a alegria estaria presente. Se você for lembrar lá do Evangelho de João, o primeiro milagre feito no casamento, quando o vinho termina, é o retorno desse vinho para garantir que a festa continuaria sendo uma festa agradável, uma festa prazerosa. Sem o vinho, aquela festa estaria fadada ao fracasso. Os casamentos hoje em dia perderam o prazer do bom vinho. E quem o aprecia, não é o meu caso, eu não tenho o costume de ingerir vinho, não estou criticando quem o faz, mas a grande questão é que quem o aprecia diz que quanto mais velho, melhor é o vinho. Como eu não sou sommelier e nem soldado ao vinho, estou repetindo uma frase de que quem conhece afirma que é dessa forma. Mas eu gostaria muito que você parasse para compreender o seguinte: o que eu quero dizer para você é que os anos de vida de uma relação precisa acompanhar a mesma premissa. A relação ela precisa melhorar com o tempo. Isso precisa ser produzido por gente que aprendeu a desenvolver o processo da felicidade. Então, quando a gente pensa na esposa dentro de casa como sendo alguém em que o texto compara com uma videira frutífera, a videira frutífera ela era uma videira capaz de produzir as uvas de maneira ininterrupta. Então, felicidade para realmente ser um contexto comum dentro de casa. Você já parou para lembrar qual foi a última vez que você, como casal, parou para sorrir junto? Eu não estou falando da gente rir dos outros. Estou falando da gente encontrar motivos para lembrar de situações vividas por nós que realmente trouxeram felicidade, para a gente fazer projetos para o futuro que nos permitam olhar para a vida e sorrir de maneira esperançosa, olhar para esse contexto em que nós temos vivido e encontrar sabor para podermos ter toda a alegria que precisamos para poder encarar esse momento. Irmãos, nós vivemos um tempo de desesperança. Pessoas estão partindo, eh, situações que ainda não conseguiram ser resolvidas são interrompidas, porque nós não encontraremos mais o outro para poder
trazer o contexto de paz que a gente precisa entre os relacionamentos. E muitas vezes nós não estamos sabendo aproveitar a alegria de termos um ao lado do outro. Você sabe quanto tempo vocês ainda têm um ao outro? Qual é o que o futuro reserva para a vida de vocês? Então, seria muito especial nós termos o prazer de vivermos tempos de alegria e felicidade dentro de casa. Como isso é especial, como isso nos permite viver de maneira melhor o tempo que nós precisamos viver. Então, seria interessante, lembra lá do perdão que eu citei no início do texto? Ele faz parte de maneira direta para que isso se torne uma realidade dentro da casa da gente. Agora, seria interessante você parar para entender que cada um tem uma responsabilidade, cabe a cada um uma parte dentro desse processo. Então, se você é esposa, mas fica lembrando o tempo inteiro de coisas que já passaram e que não precisam retornar na sua vida, seria muito interessante você dar um stop com esse processo, mudar de comportamento, e encontrar coisas que realmente façam o seu coração viver tempos de felicidade. Imagine você num tempo tão difícil como esse, em que certamente alguns de vocês já perderam gente que amavam de maneira muito especial, ainda ficar amargurando o coração com coisas que já passaram ou com situações que estão sendo projetadas de maneira difíceis mais adiante. Seria muito especial que esse processo gerasse em nós a felicidade suficiente para que a nossa caminhada na vida e estarmos na casa do Senhor fosse algo especial, desse um sentido todo novo para que pudéssemos cultuar o Senhor. Gente, vivam um tempo de felicidade. Aproveitem o bem que a vida tem permitido a cada um de vocês. Mulheres, encontrem valores que gerem em vocês a alegria de terem a família, de estarem com o esposo. Se hoje é a manhã do perdão, perdoe. Se hoje é a manhã do reencontro, faça assim. Experimente o melhor de Deus para o seu coração, para agora. Deus tem nos dado a alegria e o prazer de ainda sermos família, de nos encontrarmos. Quantas famílias estão despedaçadas porque o Covid retirou alguém, porque alguma situação extremamente difícil, de forma abrupta, interrompeu relacionamentos, mas a casa da gente ainda está completa. Você tem aí o seu esposo, filho, você está com a família, e isso é especial. Aproveite esse tempo. A esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, minha irmã. Produza alegria dentro do seu lar. Aprenda a gerar no coração da família o melhor que você pode. Seja um instrumento abençoador de Deus dentro da sua casa. Faça da sua vida um ministério especial como mãe, como esposa, como aquela que dentro desse contexto é alguém em que Deus está instrumentalizando para fazer a sua família alegre e feliz. Certamente você vai se sentir profundamente abençoada por Deus dentro desse processo. Irá viver aquilo que Deus tem para você de maneira plena. A bênção de Deus permanecerá sendo derramada sobre a sua vida. Na caminhada que essa família precisava fazer, era fundamental que cada um desenvolvesse o seu papel de maneira especial. Vivemos dias em que cada um de nós precisa fazer a sua parte de maneira a entendermos para que o Senhor tem nos chamado e de que maneira Deus deseja que vivamos esse tempo. Rogo ao Senhor que o seu coração esteja sendo profundamente impactado pela ação do Espírito de Deus nessa manhã. Gosto muito do texto, fala de uma maneira muito especial ao meu coração, mas o texto prossegue nos ensinando de forma muito profunda o seguinte: teus filhos, como rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Você lembra que eu falei para você que existem algumas árvores de profundo significado na vida do povo de Israel? Se a videira era a esperança da felicidade, tinha todo esse contexto dentro do contexto bíblico, vivencial dos homens do Antigo Oriente, a oliveira era outra árvore de profundo significado, porque através
do que a oliveira produzia, e existe às vezes uma certa confusão a respeito disso, né? Da mesma maneira como eu disse para você que perguntei, as pessoas disseram que a videira produzia vinho, existem pessoas que acreditam que a oliveira produz o azeite. Na verdade, ela produz azeitona. Da azeitona você faz o azeite. E o azeite, no contexto bíblico, é muito interessante, porque você vai encontrar o azeite presente no momento em que precisa ser colocado em feridas que estão abertas. Você vai encontrá-lo, por exemplo, em situações em que consagração e unção precisam acontecer, e você vai encontrá-lo também como um instrumento em que Deus o utiliza para que seja vendido e seja feito dinheiro para determinadas necessidades. Quando a gente para pensar nos nossos filhos, e eu trabalho fora da igreja, num contexto em que eu atendo pessoas e famílias, e não são poucas as famílias em que a relação com os filhos é de dificuldade. Filhos que geraram decepções, que trouxeram dores, que causaram mágoas, e isso se transformou num problema muito sério. Quem sabe você que está me ouvindo aqui nessa manhã tem tido dificuldade em relação aos seus filhos. A Bíblia tem uma promessa sobre os nossos filhos. Você que levou seu filho para fazer o compromisso do batismo infantil, onde nós rogamos ao Senhor que os nossos filhos sejam partícipes da graça que você faz presente na nossa vida. Lembra lá do compromisso que é assumido, trazê-lo à igreja, ensinar a palavra. Tudo isso é a parte que nos cabe. A parte que cabe ao Senhor, Ele sempre faz. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós abdicamos de fazer a parte com a qual nos comprometemos. Então, você promete trazer o seu filho à igreja, mas você não vai, a criança também não vai. O tempo passa, isso se transforma num problema, porque ele aprendeu com você a não estar presente na casa do Senhor. E quando isso se torna dificuldade, ele cresce e muitas vezes se distancia. Quem sabe você está me ouvindo e lembrando do que foi prometido, mas não foi cumprido. Alianças quebradas, elas não podem ser reivindicadas. Então, se você viveu ou vive situações difíceis com seu filho, entenda que ainda é tempo que Deus estenda a sua mão carinhosa sobre a vida, e seja lá em que contexto de vida o seu filho estiver. Servimos a um Deus que tem uma promessa e o tempo não muda. O que se cumpre sobre a vida dos nossos filhos. O profeta nos ensina da seguinte maneira: nós não iríamos gerar filhos para a calamidade. Então, dentro dessa promessa, seria importante você olhar, seja qual for a condição que seu filho se encontra, e entender a importância em que os olhos do Senhor são colocados sobre a nossa família. Então, quando a gente pensa nos nossos filhos como rebentos da oliveira, a gente imagina o seguinte: talvez algumas feridas nessa relação tenham sido abertas. Gente, relacionamentos são difíceis em qualquer época que a gente vive. Nós olhamos lá para o profeta e ele diz o seguinte: que era necessário converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Certamente você já leu a respeito disso. Quando pensamos nisso, a gente entende que existem momentos em que algumas situações nos colocam muito mais longe do que deveríamos estar. E nessa manhã, lá do perdão, amanhã, de reconhecermos o nosso papel, seria interessante você parar para observar que talvez o seu
relacionamento com os filhos tenha trazido algumas dores, algumas decepções, algumas situações que entristeçam o seu coração. Eu espero muito no Senhor que não seja assim, mas talvez isso possa ter acontecido. Seria interessante você compreender que Deus ainda tem promessa sobre a tua família. Se algumas feridas foram abertas, situações causadas pelo seu filho, pela filha, pela forma com que vocês se relacionaram ao longo da vida, nessa manhã Deus está dizendo que existe a possibilidade de se transformar num processo de cura. É muito interessante a gente observar como da dor, do momento de dor, Deus pode trazer alegria. O Evangelho de Lucas fala a respeito de uma mãe levando seu filho para enterrar. A mãe era viúva, o filho era único, e aquilo certamente traria um problema muito maior do que simplesmente a perda. Jesus observa as lágrimas daquela mulher, para o enterro e faz com que o filho retorne à vida, restaura aquela condição familiar. Se dentro de um processo que para nós parece irreversível, Deus tem solução, imagina para a vida da sua família, que está todo mundo aí. Se existem mágoas presentes, essa é uma manhã para que Deus gere a possibilidade, faça com que todas as condições possíveis sejam realizáveis, em que o que foi processo de feridas se torne processo de cura. Filhos que serão instrumentos de cura na sua vida. Quantas relações estão muito difíceis de serem vividas, principalmente nesse tempo em que precisamos estar juntos, muito mais tempo do que estávamos, e que palavras magoaram, atitudes geraram decepções, mas nessa manhã a promessa de Deus é que os nossos filhos seriam como rebentos da oliveira, trariam cura sobre a nossa vida. Então, seja qual for o processo, essa é uma manhã em que Deus tem todas as possibilidades de trazer os nossos filhos de volta para o nosso colo. Você quer decepção maior do que um filho desejar que o pai morra para poder ficar com a herança? Quando a gente olha para a história do filho pródigo, é isso que acontece. Nós olhamos um filho dizendo para o pai o seguinte: eu quero a minha herança, a minha parte na herança. Herança, gente, você dá depois que o outro morre. Então o filho está dizendo assim: ó, o desejo do meu coração é que você morra para que eu possa usufruir de tudo aquilo que é seu, mas que vai se tornar meu depois que você morrer. Esse filho vai embora, leva tudo que lhe cabe desse processo de herança, perde tudo, e o pai o espera de maneira carinhosa para que retorne. Porque quando o erro é menor do que a pessoa, sempre tem perdão. E o coração da gente que ama nunca vai se tornar um coração incapaz de perdoar. O profeta Isaías diz que mesmo que a mãe pudesse esquecer do filho que amamenta, Deus jamais esqueceria de nós. E o profeta está usando uma situação que a gente sabe que é quase impossível de acontecer. Mães dificilmente conseguem manter os filhos distantes, por mais decepção que eles tenham causado. E ele diz assim: mesmo que isso acontecesse, eu ainda iria te perdoar, diz o Senhor. Então, dentro desse processo, nessa manhã, de situações que precisam ser revistas, para que a nossa felicidade seja uma realidade, para que nós tenhamos o prazer de nos encontrarmos como famílias benditas do Senhor, na caminhada, frequentando a casa do Senhor, nós precisamos entender que é importante nós termos na nossa relação familiar esse processo de cura. Filhos que iriam ser instrumentos para que as feridas fossem saradas. Eu não sei qual é o processo no qual a tua relação familiar está. De repente você está dizendo assim: certamente aqui em casa não é assim. Mas pode ser que alguém que faz parte aqui do grupo esteja vivendo um processo dessa natureza.
e precise ter dentro de casa esse essa ação de cura gerada pelo Espírito Santo de Deus na tua relação com teu filho. E Deus é poderoso para fazer assim. Rebento da oliveira ao redor da mesa. Filhos que são instrumentos de cura. A gente precisa olhar dentro desse contexto a questão de sermos uma família em que os nossos filhos estão consagrados ao Senhor. Lembra lá do batismo, como eu falei anteriormente? É preciso cumprir com a parte que nos cabe. Você que ainda tem crianças pequenas, ensine seu filho a ir à casa do Senhor. Você vai ouvir que a igreja não salva, e é uma realidade, mas o caminho dos céus passa por dentro da igreja. É na casa do Senhor que nós aprendemos a importância de servi-lo, a necessidade de desenvolvermos esse compromisso com Deus e a necessidade que cada um de nós precisa ter de viver para o louvor da glória de Deus. Embora hoje nós tenhamos um sem número de pessoas que acreditam ser crentes sem igreja, a palavra do Senhor nos ensina que é fundamental que nós não abandonemos a nossa congregação. Se aquilo já era uma prática no Oriente Antigo, você imagina agora, em que temos inúmeras situações que nos são instrumentos para que a gente permaneça dentro de casa. Está na hora, irmãos, de nós assumirmos a parte que cabe a cada um de nós. Então, não esqueça de cumprir a parte de consagrar o seu filho ao Senhor, de colocá-lo, como a palavra de Deus nos ensina através do autor de Provérbios, que nós precisamos ensinar o menino no caminho em que deve andar. Não é dizer o caminho é aquele, é caminhar com ele, é levá-lo à presença do Senhor, mostrar nossa devoção, nosso compromisso com Deus através da prática de estarmos com a nossa família na casa do Senhor, de termos um despertamento realizado pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Nós vivemos dias em que precisamos redescobrir a importância de estarmos na nossa casa, na presença do Senhor. Filhos que seriam instrumentos de consagração, consagrados por nós ao Senhor, em que nos comprometemos a levá-los à presença do Senhor, a ensiná-los a viver com o Deus da nossa salvação, a desfrutar do bem que o Senhor tem feito na vida de todos nós. Mas a última lição da parte desse versículo, de uma maneira muito especial, o coração dos filhos. Você certamente deve lembrar do momento em que o profeta chega na casa da viúva, e quando ele chega, a mulher está completamente endividada, o texto diz: meu marido morreu, os credores batem a porta e eles vão levar os meus filhos como pagamento. O profeta diz para ela o seguinte: faz o seguinte, o que você tem aí para comer? Ele diz assim: eu tenho a minha última refeição, está muito mal para mim e para os meus filhos. E ele diz assim: então faz para mim. E certamente você deveria imaginar o seguinte: não tenho nada em casa, ainda vim aqui comer o que eu tenho. Mas a mulher obedece, faz a comida do profeta, e depois ele diz assim: tem vasilhas aí? Ela diz: tem. Ele falou assim: coloca a vasilha aí. E milagrosamente as vasilhas vão se enchendo de azeite. E o azeite vai se multiplicando. E já não tem mais vasilhas na casa que cabe. Ele diz: pega com as vizinhas, e as vasilhas vão se enchendo, transbordando, e cada vez mais. E quando já não tem mais vasilha para pegar, e não tem mais lugar para colocar o azeite, ele diz: agora você vende, paga a tua dívida, e do que sobrar, você continua vivendo. Quantos filhos estão me ouvindo aqui agora e os seus pais fizeram todo o esforço do mundo para que você tivesse uma formação acadêmica boa? Talvez não naquela que você gostaria de fazer, porque era muito cara, mas com todo esforço, e seus pais puderam produzir isso na sua vida.
Talvez você esteja se formando e o esforço financeiro que tem sido feito para você se manter aí na faculdade ainda seja extremamente penoso para a vida dos seus pais. Hoje em dia, o sistema educacional mudou bastante, nós temos inúmeros projetos aí que facilitam o acesso ao ensino superior, às pós, que são também muitas vezes custeadas por subsídio do governo, mas a grande verdade é que tudo que está em volta dos nossos filhos foi um investimento financeiro feito pelos pais. E para você que hoje está numa situação financeira legal, você já pensou em voltar lá para a casa do teu pai e, como filho reconhecedor desse bem, ajudar os teus pais financeiramente? Aquela coisa de dizer, pai, eu reconheço o bem que o Senhor me fez. Eu estou aqui para dar uma força no orçamento, nas necessidades. De repente, talvez ele nem precise. Mas como é legal saber que os nossos filhos são reconhecedores do bem que foi feito ao seu coração. Gente grata, certamente, vive de uma maneira muito melhor a vida. É capaz de entender como foi abençoado e como pode se transformar no instrumento de bênção. Então, para você que é filho e que foi formado aí ao longo do tempo por todo o bem que os teus pais fizeram, para refletir se você não pode voltar lá e ajudar de alguma maneira. Quantas vezes os pais foram capazes de deixar